Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 8, capítulo 54. 16 de dezembro de 1908. A privação de Jesus é a maior das penas. Passando dias amargos, estava a lamentar-me com Nosso Senhor, dizendo-lhe: como tão cruelmente me deixaste? Disseste-me que me tinhas escolhido como tua pequena filha e que me devias ter sempre nos teus braços. E agora me jogou por terra, e em vez de pequena filha, vejo que me trocou em uma pequena mártir. Mas por quão pequeno o martírio, outro tanto é cruel e duro, amargo e intenso. Enquanto eu dizia isso, Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, tu te evoca. Não é minha vontade de fazer pequena mártir, senão grande mártir, pois te dou a força de suportar com paciência e resignação a minha privação, que é a coisa mais dolorosa, mais amarga que se pode encontrar, e na terra e no céu não há outra pena que a iguale, nem que se assemelhe. Não é isto heroísmo de paciência e último grau de amor, ante o qual todos os outros amores permanecem atrás e ficam quase anulados. E não há amor que lhe possa comparar-se e fazer-lhe frente? Não é isto? Portanto, grande martírio? Você diz que és pequena, mártir, porque sentes que não sofres muito, mas é que não sofras, senão que o martírio da minha privação absorve as outras penas, fazendo-as ainda desaparecer, porque pensando que estás privada de mim, não te ocupas nem consideras teus outros sofrimentos, a não ser cuidar deles. Você não sente o peso deles, por isso diz que não sofre. Além disso, eu não lancei-te por terra, tenho-te mais do que nunca nos meus braços. Agora te digo que se dei a Paulo minha graça, eficaz no início de sua conversão, a ti a dou quase continuamente. E o sinal disto é que segue fazendo em seu interior tudo o que fazia, quando eu estava quase de contínuo contigo, e que agora parece que eu faço sozinha. Esse sentir-se toda imersa em mim e atada comigo, pensar sempre em mim, apesar de que não me vê, não é coisa tua, nem graça ordinária, senão graça especial e eficaz. Esse muito te dou é sinal de que te amo muito e muito quero ser amado por ti. Capítulo 55, 25 de dezembro de 1908. Para fazer nascer e crescer Jesus no coração. Encontrando-me no meu estado habitual, estava desejando o menino Jesus, e depois de muito esperar, fez-se ver em meu interior como pequeno menino, e me dizia: minha filha, o melhor modo de fazer-me nascer no próprio coração é esvaziar-se de tudo, porque encontrando o vazio posso colocar nele todos os meus bens.
e só posso permanecer ali para sempre se houver lugar para poder colocar tudo o que me pertence, tudo o meu nela. Uma pessoa que fosse morar na casa de outra pessoa só se poderia sentir contente quando naquela casa encontrasse espaço para poder colocar todas as suas coisas. De outra maneira, se voltaria infeliz. Assim sou eu. A segunda coisa para fazer-me nascer e aumentar minha felicidade é que tudo o que a alma contém, seja interno ou externo, tudo deve ser feito para mim. Tudo deve servir para honrar-me, para seguir minhas ordens, porque se ainda uma só coisa, um pensamento, uma palavra não é para mim, eu me sinto infeliz e devo ser dono, e deve ser dono, me fazem escravo. Posso eu tolerar tudo isso? A terceira coisa é o amor heróico, amor engrandecido, amor de sacrifício. Estes três amores farão crescer em modo maravilhoso minha felicidade, porque a alma se arrisca a fazer obras superiores às suas forças, fazendo-as unicamente com minha força. Estas a engrandecerão com fazer que não só ela, mas também as demais me amem, e chegará a suportar qualquer coisa, até a própria morte, para poder triunfar em tudo e poder dizer-me: não tenho nada mais. Tudo é só por amor a ti. Este modo não só me fará nascer, mas me fará crescer e me fará um belo paraíso em seu próprio coração. Enquanto dizia, eu olhava para ele, e quando pequeno, num instante se fez grande, de modo que eu ficava toda cheia dele e tudo desapareceu. Capítulo 56. 27 de dezembro de 1908. O te amo da criatura é correspondido com o te amo do Criador. Estava meditando no momento em que a rainha-mãe dava leite ao menino Jesus e dizia entre mim: o que poderia acontecer entre a Mãe Santíssima e o pequeno Jesus neste ato? Neste momento, o senti mover-se em meu interior e ouvi que me dizia: minha filha, quando sugava o leite do peito de minha dulcíssima mãe, unido ao leite, tomava o amor de seu coração. E era mais amor que mamava que leite. E eu, como naquelas chupadas, ouvia-me dizer: te amo, ó filho. Eu dizia-lhe: amo-te, mãe. E não era eu só o que dizia: a meu te amo, o Pai e o Espírito Santo, a criação toda, os anjos, os santos, as estrelas, o sol, as gotas de água, as plantas, as flores, os grânulos de areia, todos os elementos corriam junto a meu te amo e repetiam: nós te amamos, ó Mãe de nosso Deus, no amor de nosso Criador. Minha mãe via tudo isso e ficava inundada. Não encontrava sequer um pequeno espaço no qual não ouvisse dizer-se que eu a amava. Seu amor ficava atrás e quase só e repetia: te amo, te amo. Mas jamais poderia me igualar, porque o amor da criatura tem seus limites, seu tempo. Meu amor é incriado, interminável, eterno. E isto acontece a cada alma. Quando me diz te amo, também eu lhe repito te amo. E comigo está toda a criação para amá-la em seu amor. E se as criaturas entendessem qual é o bem, a honra que se fazem só de me dizer que te amo, bastaria que soubessem só isto, que um Deus ao seu lado, honrando-as, responde-lhes: também eu te amo. Que lindo, meu Deus. Capítulo 57, 28 de dezembro de 1908. Terremotos na Sicília e na Calábria. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia como se a terra fizesse oscilações e nos quisesse faltar por baixo. Eu fiquei impressionada e dizia entre mim: Senhor, Senhor, o que acontece? E ele dentro de mim disse: terremotos. E fez silêncio. Eu quase não lhe prestei atenção, e estando quase em mim mesma, continuava minhas habituais coisas internas, quando, no melhor delas, depois de ter passado umas 5 horas da palavra que me havia dito, senti sensivelmente o terremoto.
Assim que terminei de senti-lo, encontrei-me fora de mim mesma, e quase confusa via coisas dilacerantes. Mas súbito me foi tirada a vista disto, e me encontrei dentro de uma igreja. Do altar saiu um jovem vestido de branco. Creio que era Nosso Senhor, mas não sei dizer com segurança. E aproximando-se de mim, com um aspecto imponente, me disse: Vem. Eu me agarrei aos seus ombros, mas sem levantar-me, porque pensei entre mim que naquela hora estava castigando e destruindo. Disse, quase rejeitando o convite: Senhor, agora queres levantar-me? Então aquele jovem lançou-se em meus braços, e em meu interior ouvia que diziam: Vem, ó filha, a fim de que possa acabar com o mundo. Assim o destruirei em grande parte, com os terremotos, com as águas e com as guerras. Depois disso, eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 58. 30 de dezembro de 1908. A infância de Jesus para divinizar a infância de todos. Estava meditando o mistério da infância de Jesus e dizia entre mim: Meu menino, a quantas penas quiseste te sujeitar? Não te bastava vir, já grande, quisestes vir menino, sofrer a estreiteza das fraldas, o silêncio, a imobilidade da tua pequena humanidade, dos pés, das mãos. Em que aproveita tudo isso? Enquanto eu dizia isso, ele mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, minhas obras são perfeitas. Quis vir pequeno infante para divinizar todos os sacrifícios e todas as pequenas ações que há na infância. Assim, até que as crianças não cheguem a cometer pecados, tudo fica absorvido em minha infância e divinizado por mim. Quando depois começa o pecado, então começa a superação entre mim e a criatura, separação dolorosa para mim e para ela. E eu, como pode ser isso? Se as crianças e eu, como pode ser isso? Se as crianças não têm uso de razão e não são capazes de merecer. E ele me disse: O mérito o dou, primeiro por graça minha, segundo porque não é de sua vontade não querer merecer, senão que é porque assim é o estado de infância disposto por mim. E além disso, não só fica honrado, como também recolhe o fruto um jardineiro que plantou uma planta, apesar de que a planta não tem razão. O escultor que faz uma estátua e tantas outras coisas. Só o pecado é o que destrói tudo e separa a criatura de mim, pois todo o resto de mim parte para as criaturas e a mim retorna. Mesmo as ações mais triviais, com a marca da honra de minha criação. Capítulo 59. 2 de janeiro de 1909. Continua a falar de terremotos. Com suma repugnância, e só por obedecer continuo dizendo o que aconteceu desde o dia 28 de dezembro em relação ao terremoto. Estava pensando entre mim na sorte de tanta pobre gente viva debaixo dos escombros, e na sorte do meu sacramentado Senhor, vivo também ele, sepultado debaixo das pedras, e dizia entre mim: Parece que o Senhor diz a esses povos: Eu sofri a mesma sorte por seus pecados. Eu estou junto com você para ajudá-lo, para dar-lhe força. Eu te amo tanto que eu estou esperando um último ato de amor para salvar todos vocês, não considerando todo o mal que fizeram no passado. Ai, meu bem, minha vida e meu tudo. Te mando minhas adorações debaixo dos escombros. Onde quer que tu te encontre, te envio meus abraços, meus beijos e todas as minhas potências para te fazer contínua companhia. Oh, como gostaria de ir e desenterrar-te para te colocar em um lugar mais cômodo e mais digno de ti. Enquanto eu estava nisso, meu adorável Jesus me disse em meu íntimo: Minha filha, de alguma forma você interpretou meus acessos de amor, meus excessos de amor, que mesmo enquanto castigo, tenho para com os povos, mas não é tudo, há mais. Mas deve saber que a minha sorte sacramental é talvez menos infeliz.
menos nauseante sobre os escombros que nos tabernáculos. É tal e tanto o número dos sacrilégios que cometem os sacerdotes e também o povo, que estava cansado de descer em suas mãos e em seus corações, e me obrigam a destruí-los quase a todos. Além disso, o que dizer das ambições, dos escândalos dos sacerdotes? Tudo é trevas neles, não mais luz como devem ser. E quando os sacerdotes chegam a não dar luz, os povos chegam aos excessos, e minha justiça é obrigada a destruí-los. Estava também pensando em suas privações, e sentia um temor, como se fosse acontecer também aqui um forte terremoto. Vendo-me tão sozinha, sem Jesus, sentia-me tão oprimida e me sentia morrer. Então, tendo compaixão de mim, o bom Jesus veio como uma sombra e me disse: Minha filha, não te aflijas tanto. Em consideração tua, evitarei graves danos a esta cidade. Veja, se eu não devo continuar punindo, em vez de converter-se e de render-se, ao ouvir as destruições das outras províncias, dizem que lá são os lugares, os terrenos que fazem com que isto aconteça, e continuam me ofendendo. Como eles são cegos e tolos. Não está toda a terra em meu próprio punho? Talvez eu não possa abrir os vórtices da terra e fazê-lo engolir todos mesmos em outros lugares? E para fazê-los ver, farei que haja terremotos em outros lugares, onde não é costume que trema. Enquanto dizia isto, parecia que punha a mão no centro da terra. Dali tomava fogo e o aproximava da superfície, e a terra se sacudia e se sentia o terremoto, onde mais forte e onde menos, e acrescentou: Isto não é mais que o princípio dos castigos. O que será o fim? Capítulo 60. 8 de janeiro de 1909. O fruto e a finalidade da comunhão. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como poderia me estreitar mais do que nunca com o bendito Jesus, e ele me disse: Para te estreitar mais intimamente comigo, até chegar a perder teu ser em mim, assim como eu me transfundo no teu, deves em tudo tomar o que é meu e em tudo deixar o que é teu. De modo que se tu pensas sempre em coisas santas e que se referem somente ao bem, à honra e à glória de Deus, deixa tua mente e toma a divina. Se falas, se obras bem, e só por amor de Deus deixas tua boca, tuas mãos, e tomas minha boca e minhas mãos. Se caminhas os caminhos santos e retos, andarás com os meus pés. Se o teu coração só me amar a mim, deixarás o teu coração, tomarás o meu e me amarás com o meu mesmo. E de todo o resto, assim serás revestida de todas as minhas coisas, e eu de todas as tuas coisas. Pode haver uma união mais estreita que esta? Se a alma chega a não reconhecer mais a si mesma, senão ao ser divino nela, estes são os frutos das boas comunhões, e esta é a finalidade divina ao querer dar-se em comunhão às almas. Mas quanto fica frustrado meu amor, e que poucos frutos recolhem as almas deste sacramento, até que fique a maior parte indiferentes e ainda não ausentes deste alimento divino. Capítulo 61. 22 de janeiro de 1909. Quando Deus é devedor da alma. Estava pensando nas tantas privações de Nosso Senhor. E em que anos atrás, uma vez, tendo esperado várias horas a Nosso Senhor, quando veio, eu me lamentava com ele, porque me tinha feito esperar para vir. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, quando eu te surpreendo, prevenindo seus desejos de me amar, e venho sem te fazer esperar, você fica devedora de mim. Mas quando te faço esperar um pouco e depois venho, eu fico devedor teu. Te parece pouco que um Deus te dê a ocasião de ser devedor teu? E dizia entre mim: Então eram horas, mas agora que são dias. Quem sabe quantas dívidas contraiu comigo? A Luísa é uma comédia, né? É muito simples, né?
Creio que são inumeráveis, porque muitas me está fazendo, mas depois pensava entre mim: e para que me serve ter um Deus devedor? Creio que para Jesus o mesmo é tê-lo como devedor que ser um devedor dele, porque ele, num momento, pode dar tanto à alma que equivale e supera as dívidas que tenha. E eis que as dívidas ficam anuladas. Mesmo enquanto isso eu pensava, o abençoado Jesus dentro de mim me disse: minha filha, tu dizes disparates. Além dos dons espontâneos que eu dou às almas, estão os dons de vínculo. As almas, dons espontâneos, posso dar ou posso não dar. Em mim está a escolha, porque nenhum vínculo me ata, mas as almas dos dons de vínculo, como em teu caso, sinto-me vinculado, obrigado a dar-lhe o que quer e conceder-lhe meus dons. Imagine um senhor e suas pessoas. Uma dessas duas pessoas tem o seu dinheiro nas mãos daquele senhor e outra não. Tanto que uma como a outra, esse senhor pode dar o que quiser, mas quem está mais segura de obter do senhor em caso de uma necessidade? A que tem seu dinheiro nas mãos daquele senhor ou a que não tem? Certamente a que tem seu dinheiro depositado terá as boas disposições, a coragem, a confiança para ir e pedir o que está depositado nas mãos daquele senhor. E se houver hesitar em lhe dar, lhe dirá francamente: dá-me logo, porque finalmente não te peço o teu, mas o meu. Enquanto que se for a outra pessoa que não tem nada em mãos naquele senhor, irá tímida, sem confiança, e estará ao que aquele queira, se quiser lhe dar alguma ajuda ou não. Essa é a diferença que há entre ter-me de devedor e não ter-me como tal. Se você compreendesse os bens imensos que produz este contrair crédito comigo. Acrescento que ainda escrevia, pensando entre mim é outra tolice. Quando estiver no céu, meu amado Jesus, sentirás raiva de ter contraído tantas dívidas comigo, enquanto que vieres aqui, ficando eu devedora. Tu que és tão bom, no primeiro encontro que tenhamos, me perdoarás todas as minhas dívidas, mas que eu sou má, não o farei. Vou fazer-me pagar uma pausa de espera, mas enquanto pensava nisto dentro de mim, Jesus me disse: minha filha, não sentirei raiva, mas contente, porque minhas dívidas são dívidas de amor, e desejo mais ser devedor do que ter-te como devedora minha, porque essas dívidas me contraem contigo, enquanto são dívidas para mim. Serão roupas e tesouros que conservarei em meu coração eternamente, que te darão o direito de ser amada por mim, mais que os demais, e isso será uma alegria, uma glória demais para mim. E tu terás pago até o respiro, o minuto, o desejo, a alegria, o batimento, e quanto mais fortes, prepotente e avara no exigir, mais me darás gosto e mais te darei. Você está feliz assim? Eu fiquei confusa e não pude dizer mais nada. Capítulo 62, 27 de janeiro de 1909. Luísa da Paixão do Tabernáculo. Continua no meu habitual estado, dizia entre mim: que vida inútil é a minha! Qual o bem que eu faço? Tudo acabou, não há mais participação de espinhos, de cruzes, de cravos. Parece que tudo acabou. Sinto-me, sim, sofredora, tanto que não posso me mover. É um estado de reumatismo geral de dor, mas é coisa totalmente natural. Só me resta o pensamento contínuo da paixão, a união da minha vontade com a de Jesus, oferecendo o que ele sofreu, e a toda eu mesma como ele quer, por quem quer, assim que não fica outra coisa que uma esquálida miséria. Então, qual é a finalidade da minha vida? Enquanto isto pensava, como um relâmpago, Jesus se deixou ver e me disse: minha filha, sabes quem tu és? Tu és Luísa, da Paixão do Tabernáculo. Quando eu te compartilho as penas, então és do Calvário. Quando não, permaneces no tabernáculo. Vê como é assim. Eu, no tabernáculo, nada tenho de exteriores, nem de luzes, nem de espinhos. No entanto,
A imolação é a do mesmo Calvário. Os pedidos são os mesmos. A oferta de minha vida continua ainda. Minha vontade não mudou em nada. Queima-me a sede da salvação das almas. Assim que posso dizer que as coisas de minha vida sacramental, unida com a minha vida mortal, estão sempre num ponto, e não diminuíram em nada, mas tudo é inteiro. Assim que se a tua vontade é a mesma de quando eu te participava as minhas penas, as tuas ofertas são semelhantes ao teu interior. Está unido comigo, com a minha vontade. Não tenho razão em te dizer que é Luísa da paixão do tabernáculo? Com esta única diferença, que quando te participo minhas penas, toma parte em minha vida mortal, e eu isento ao mundo dos mais graves castigos. Quando não os compartilho contigo, ao mundo e você toma parte em minha vida sacramental, mas sempre é uma vida. Capítulo 63, 28 de janeiro de 1909. Que coisa é ser vítima? Tenho lido um livro que falava de variedade dos modos de agir interiormente e como Jesus recompensava estas almas com grandes capitais de graça e com superabundância de amor. Eu comparava tudo o que tinha lido com os tantos e diversos modos que Jesus me havia ensinado em meu interior. E posto estes em comparação com os do livro, me pareciam tão vastos. Como pôde ser o mar em comparação de um pequeno rio, e dizia entre mim: se isto é vontade, se isto é verdade, quem sabe quanta graça verterá em mim e quanto me amará meu sempre amável Jesus? Depois, me encontrando em meu habitual estado, enquanto o bom Jesus me disse: minha filha, tu ainda não sabes bem o que significa ser escolhida vítima. Eu, com ser vítima, encerrei em mim todo o obrar das criaturas, suas satisfações, reparos, adorações e agradecimentos, assim que por todos e por cada um eu fiz o que eles tinham que fazer. Portanto, sendo tu vítima, é inútil comparar-se com os outros, porque não fechando em ti o modo de um, mas a variedade do modo de cada um, e devendo fazer-te substituir por todos e por cada um, por isso deve dar-te a graça. Não que dou a um só, mas a graça que equivale a que dou a todo o conjunto das criaturas. Portanto, também o amor deve superar o amor com o qual amo todo o conjunto das criaturas, porque a graça e amor vão sempre unidos. Tem um só passo, uma só medida, um só querer. O amor puxa a graça puxa o amor, são inseparáveis. Eis porque tu vês o mar vastíssimo que eu pus em ti e o pequeno rio nos demais. Eu fiquei aturdida comparando tanta graça e tanta ingratidão e maldades minhas. Capítulo 64, 30 de janeiro de 1909. A história do porquê. Encontrando-me em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. Parecia ver uma alma do purgatório, conhecida minha, e eu lhe dizia: olhe um pouco como estou diante de Deus. Temo tanto, especialmente pelo estado em que me encontro. E ela me disse: é preciso pouco para saber se está bem ou mal. Se você aprecia o sofrer, está bem. Se não, está mal. Porque quem aprecia o sofrer, aprecia a Deus. E apreciá-lo jamais se pode desgostar. Porque as coisas que se apreciam, se estimam, se amam, têm-se amadas e guardadas mais que a si mesmo. E pode ser possível que alguém queira mal a si mesmo, assim que é impossível que possa desagradar a Deus apreciando-o. Depois, assim que chegou, o bendito Jesus me disse: minha filha, as criaturas em quase todos os eventos que acontecem vão repetindo e dizendo sempre: e por quê? E por quê? E por quê? Por que essa doença? Por que este estado de espírito? Por que esta punição? E por que tantos outros? A explicação do porquê não está escrita na terra, senão no céu, e lá a lerão todos. Sabes tu que coisa é o porquê?
É o egoísmo que dá contínuo alimento ao amor próprio. Você sabe onde foi criado o porquê? No inferno. Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio. Os efeitos que produziu o primeiro porquê foram a perda da inocência no próprio Éden, a guerra das paixões implacáveis, a ruína de muitas almas, os males da vida. A história do porquê é longa. Basta dizer-te que não há mal no mundo que não tenha a marca do porquê. O porquê é a destruição da sabedoria divina na alma. E sabes tu onde será sepultado o porquê? No inferno, para deixar a todos os condenados intranquilos eternamente, sem lhes jamais dar paz. A arte do porquê é fazer guerra às almas, sem jamais lhes dar tréguas. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.